O tema da apresentação... Cadê? O tema da minha fala... Ué, não está lá? Agora. O tema vai ser o foco à reserva técnica, né? O assunto da palestra hoje. A reserva técnica do Museu de Arte de Santa Catarina, da sua criação aos tempos atuais. Essa fala foi baseada num trabalho de conclusão de museologia, uma especialização, e também baseada principalmente na experiência de trabalho, de vivência de 22 anos de museu. Antes de pertencer ao quadro da TECOR, eu trabalhei no MASC, um prazer muito grande, uma equipe maravilhosa. Nós tínhamos há pouco alguns membros ainda que estão no museu aqui presentes, não estou vendo, Ronaldo, Zé, estou vendo a nossa ali, estão aqui. E então eu pude, no decorrer desse período, vivenciar junto aos dirigentes da época. Eu trabalhei lá de 84 a 2006, então passei por alguns diretores e pude vivenciar as angústias, algumas frustrações, as alegrias e principalmente a evolução e a implantação da reserva técnica e a sua dinamização ao longo desses anos. Então eu vou discorrer um pouquinho sobre o histórico, muito rápido. Pode passar, Thiago. A criação do museu, a princípio denominado Museu de Arte Moderna de Florianópolis, ele se deu a partir de uma exposição de arte contemporânea que foi trazida aqui pelo escritor Marx Rebelo, isso na década de 40, logo pós-guerra, no momento de efervescência cultural no Brasil. Grandes museus estavam sendo criados, o MAM, o MASP, e o nosso foi o primeiro a ter um decreto, em 49, oficializando a sua criação. Não podemos aqui deixar de citar o Grupo Sul, que havia um grande movimento cultural na cidade, o Ciclo de Arte Moderna. O Grupo Sul, nomes aqui também para lembrar, de Salim Miguel, de Pires, Aldo Sagaz, Iglê Malheiros, José Dávila. O jornalista na época, Jorge Lacerda, na época era jornalista no Rio de Janeiro, que impulsionou junto com o senador Daquino a vinda do Marx Rebelo, que era um escritor e uma figura, uma personalidade dentro do cenário cultural brasileiro. Podemos ir então. Durante esse período, desses 63 anos aí, o museu passou por várias sedes, né, até que se instalou definitivamente aqui no SIC. Foram períodos de situações bem críticas. O museu colocado em depósitos. Naquela época a terminologia usada não era armazenamento nem acondicionamento, era depositado e colocado no espaço que havia dentro das condições possíveis, né, para cada setor. Uma época ele chegou a ser recolhido de uma casa e foi colocado no porão do TAC. Isso é uma questão que a gente na pesquisa foi levantando. Mas graças ao trabalho desses dirigentes, felizmente esse acervo conseguiu chegar até onde chegou. Naquela época trabalhava-se muito mais intuitivamente do que conscientemente, né? Não havia tanto conhecimento. As coisas chegaram no Brasil na década de 60, então o trabalho mesmo era intuitivo nas questões de tratar esse acervo. Então a primeira, volta um pouquinho, então essa grande exposição foi apresentada na sede, chamada sede provisória, que foi no grupo escolar modelo Dias Velho, e deram o nome de Pátio Marx Rebelo, no pátio do próprio colégio. Ali ficou a exposição um período, pode passar, Thiago. Ela foi montada e ficou aberta ao público de 25 de setembro a 6 de outubro de 48, e nesse período foram proferidas palestras, a cidade se agitava culturalmente, todo mundo impressionado, uma exposição dessa nunca tinha chegado aqui, então os intelectuais da época despertaram a curiosidade dos florianopolitanos aqui. Em seguida, a professora Julieta da escola recolheu para um depósito, porque não havia uma sede ainda, né? Então, de 48, pode passar, só em 52 é que surgiu a primeira sede, a Casa de Santa Catarina, onde hoje funciona o prédio da Biblioteca Pública, no centro da cidade. Os diretores da época, Salvo de Oliveira, Martinho de Aro, João Evangelista de Andrade Filho, Carlos Humberto Correia, que dirigiram o museu entre 52 e 68.
Eu foquei em cada casa, para a gente se deter um pouco mais, sobre a situação do acervo, como ele estava em cada morada por onde ele passou e quais as iniciativas de conservação. Então, nesse momento, a situação do acervo, que ele estava depositado no chão, normalmente as condições eram essas, numa área muito pequena, estavam enfileiradas, sujeitos a umidades, chuvas e goteiras. A iniciativa, na época, foi da criação de uma estante de madeira com divisórias em escaninhos, onde eram depositadas as telas. Foi a primeira iniciativa com relação à conservação do acervo do museu. Pode passar, Tia. A segunda sede já foi num outro casarão da Avenida Rio Branco. O diretor continuava o Carlos Humberto, aí já entrou a figura do professor Aldo Nunes. Aqui tem que fazer um parênteses, o professor Aldo Nunes é uma figura que a gente tem que destacar pela sua importância. Ele foi um dos que iniciou a questão da preservação do patrimônio cultural no Estado e colaborou, dirigiu o museu durante muito tempo e colaborou com todas as iniciativas do museu nessa questão. Nesse momento, então, a situação do acervo, as obras estavam depositadas numa cozinha, né, tudo muito improvisado, quando são casas que não foram construídas especificamente para serem museus, né? Então tudo é muito adaptado. Nessa época ficava numa cozinha pequenininha, ali funcionava, tinha um fogareirinho ali elétrico, que eles faziam um cafezinho e tal, e que isso ajudou, intuitivamente ajudou, por incrível que pareça, o controle da umidade nessa ocasião. O monitoramento era feito, as iniciativas então, o monitoramento era feito com a abertura da janela que havia nessa cozinha, para fazer uma circulação de ar e controlar a incidência de luz e umidade. Isso acontece talvez nas instituições de vocês, onde os museus são casas, né, que não são ambientes adequados, e é possível fazer, como ali e a Vanilde colocaram também, se não tem ainda uma climatização adequada e tal, fazer um controle, um monitoramento com controle de já incidência de janela, enfim. Nesse início, já o professor Aldo, já com um olhar mais voltado para a preservação, já foi lendo, já foi se instruindo com relação às questões de conservação e restauração, e trouxe a Florianópolis 2 museólogos do Rio de Janeiro que proferiram um curso de iniciação à museologia. Então foi a partir desse curso que veio para a Secretaria de Cultura da época, iniciou-se um processo de higienização das obras do acervo. Foi o primeiro momento de conservação, um trabalho em cima das obras, uma intervenção na própria obra. Aí foram restauradas também 2 obras. O professor Aldo contratou uma restauradora de Curitiba, que restaurou as primeiras obras, uma do Guinhar e outra do Eduardo Dias. Pode ir, Tiago. Aqui falando então do Aldo, né, novamente, ele participou em 81, ele deixa o museu, ele vai ao SECOR, que é o único, né, centro de formação, né? Na época era só especialização, né? Hoje já é uma graduação. Ele foi o primeiro a participar e a fazer o SECOR, e voltando ele implantou, foi o responsável pela fundação do nosso ATECOR, onde ele atuou durante bastante tempo e lá restaurou diversas obras. Ele foi sócio fundador também e primeiro presidente da Associação Catarinense de Conservadores e Restauradores. Eu não sei se as pessoas aqui têm conhecimento, existe um site, eu já faço a nossa divulgação aqui, que é importante o conservador restaurador de museus participar e se filiar à associação que dá um apoio aos especialistas dessa área. Pode ir, Tiago. A terceira morada do museu, então, foi um tempo mais difícil considerado pelo professor Aldo, na época, em uma entrevista feita com ele. Voltou ao endereço da Tenente Silveira. A situação do acervo continuava sendo numa casa, num espaço inadequado, insuficiente para abrigar todo o acervo que não estava exposto, né? Ficavam alguns na exposição, isso deve acontecer com várias instituições. E o que não estava exposto tem que ser guardado em algum lugar, né? Na época era guardado mesmo, escondido praticamente, né? E as iniciativas dessa época também continuavam seu controle, porque devia haver uma janela para a circulação do ar e controlar a incidência de luz. Uma intervenção mais direta foi a confecção de pastas de cartolina para abrigar as obras sobre papel. E talvez prateleiras forradas com papel de couro naquela mesma estante foram utilizadas, e também trocaram as molduras de algumas
as obras naquele momento também. Já, Maria, a quarta sede, então, já foi na Casa da Alfândega. O professor Nunes fez a mudança para lá, o José Silveira Dávila já entrou, Humberto Tomazini. Os diretores foram sempre pessoas ligadas ao meio cultural, né? Artistas plásticos, críticos de arte, escritores, jornalistas. A situação do acervo, nesse momento, o termo reserva técnica, isso já era a década de 70, 80, né? Mas em Santa Catarina o termo reserva técnica se deu a partir desse momento. E o ambiente lá era extremamente úmido, as obras já estavam infectadas por micro-organismos, e foram conseguidos, então, dentro da iniciativa, a confecção de bastidor, uma tela de algodão colocada na porta para que fizesse a ventilação, essa porta pudesse ficar aberta e não entrassem micropartículas. E foram adquiridos 2 desumidificadores, pode ir lá. A quinta e definitiva morada, então, foi aqui no SIC, onde já estava previsto um espaço físico reservado para, então, reserva técnica. A partir de 83, aqui o Tomazini fez a mudança, junto com o Zé, numa Kombi furada. A história é interessante. E chegaram aqui meio capenguinhas, pode passar lá, Thiago. E, então, naquela época,